Lutero, herói da fé ou inimigo da salvação? Filosofiando com Fé. Bem-vindo ao Filosofiando com Fé, o canal onde reflexão e investigação se unem para explorar os mistérios mais profundos da história cristã. Hoje, mergulhamos em uma das figuras mais controversas do cristianismo, Martinho Lutero. Teria ele sido um herói da fé que desafiou as autoridades em busca de uma espiritualidade genuína? Ou seria um inimigo da salvação, cujas ações fragmentaram a Igreja e desencadearam séculos de disputas religiosas? As famosas 95 teses fixadas na porta da Igreja de Wittenberg marcaram o início de uma revolução espiritual. No entanto, essas ações também levantaram questionamentos inquietantes. Haveria interesses ocultos por trás de suas motivações? Como sua mensagem impactou a fé cristã e as ideias de prosperidade, dinheiro e poder que moldaram o mundo moderno? Prepare-se para uma jornada de investigação repleta de intrigas, enigmas e revelações. O ano era 1517. As sombras do poder eclesiástico pairavam sobre a Europa, enquanto o coração do Sacro Império Romano-Germânico pulsava sob o domínio da Igreja. Os sinos anunciavam não apenas o chamado à oração, mas também uma vasta rede de comércio espiritual. Indulgências, documentos que prometiam reduzir o tempo no purgatório, eram vendidas como verdadeiras passagens para o paraíso. O famoso pregador Johann Tetzel ecoava: assim que a moeda tilinta no cofre, a alma salta do purgatório. Essa comercialização da fé indignava Lutero, um monge e teólogo profundamente devoto, que acreditava que a salvação vinha somente pela graça de Deus, mediante a fé, conforme ensina a Escritura. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Foi nesse contexto que Lutero, guiado por sua consciência espiritual, afixou suas 95 teses. Um ato aparentemente simples, mas que carregava o peso de uma revolução. Contudo, poucos sabem que as ações de Lutero não foram movidas apenas pelo fervor religioso. Documentos históricos sugerem que ele tinha ciência da insatisfação de muitos príncipes alemães, desejosos de se libertar da dominação de Roma. Para esses líderes locais, a reforma oferecia uma oportunidade de independência política e econômica. A propagação das ideias de Lutero foi quase imediata, graças à invenção da imprensa de tipos móveis por Gutenberg. Mas isso nos leva a perguntar: por que outras ideias, igualmente provocativas, não tiveram o mesmo alcance? Alguns historiadores sugerem que Lutero contou com apoio estratégico e logístico de aliados poderosos, interessados em enfraquecer o poder central da Igreja Católica. Além disso, suas teses desafiaram diretamente o conceito de que a prosperidade espiritual poderia ser comprada, um tema profundamente enraizado na mentalidade da época. Como está escrito: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões minam e roubam. Mateus 6,19. Lutero, ao rejeitar a prática das indulgências, questionava como o dinheiro havia corrompido as estruturas de poder dentro da fé cristã. Isso lhe trouxe tanto admiradores quanto inimigos poderosos. Seria Martinho Lutero um herói solitário enfrentando uma máquina de corrupção, ou um peão inconsciente em um plano maior? Por que tantos estavam dispostos a arriscar tudo para apoiá-lo? A Reforma Protestante não foi apenas uma revolução espiritual. Ela representou também uma profunda transformação econômica e social. Os príncipes que apoiaram Lutero confiscaram as vastas terras da Igreja, acumulando riquezas e remodelando as estruturas de poder na Europa. Como nos alerta a Escritura, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6:10. Ao criticar a venda de indulgências, Lutero deu início a uma mudança psicológica no coração dos fiéis.
A ideia de que a salvação não poderia ser comprada libertou muitos da culpa e do medo, mas também plantou as sementes de um novo paradigma. A prosperidade material passou a ser vista como um sinal da bênção divina, conceito que mais tarde formaria a base da ética protestante. No entanto, essa nova ordem trouxe seus próprios dilemas: desigualdade social, perseguições religiosas e guerras devastadoras. A divisão entre católicos e protestantes culminou em conflitos como a Guerra dos 30 Anos, mergulhando a Europa em décadas de caos e sofrimento. A história de Martinho Lutero continua a provocar debates até hoje. Seus atos mudaram o curso da história espiritual e material da humanidade, mas também nos lembram das complexidades e ambiguidades que cercam qualquer movimento de mudança. Afinal, como pondera a palavra, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Martinho Lutero, herói da fé ou instrumento involuntário de interesses maiores? A resposta permanece envolta em mistério, desafiando-nos a refletir sobre as forças invisíveis que moldam a história da fé cristã. A ruptura com Roma abriu caminho para que príncipes alemães confiscassem tesouros e terras que antes pertenciam à Igreja Católica. A teologia de Lutero, ao criticar a venda de indulgências, causou um impacto profundo, não só religioso, mas também psicológico entre os fiéis. Pela primeira vez, a ideia de que a salvação não podia ser comprada com dinheiro ganhou força, ecoando a palavra de Deus: comprai a verdade e não a vendas, a sabedoria, a instrução e a inteligência. Provérbios 23:23. Essa libertação da dívida espiritual moldou um novo sistema de pensamento, onde a prosperidade material começou a ser vista como reflexo da bênção divina. Nascia então o conceito da ética protestante, que associava trabalho árduo, riqueza e salvação. Uma ideia que reformularia a economia europeia nos séculos seguintes. No entanto, havia um preço a pagar. Comunidades que antes viviam sob o manto de proteção da Igreja enfrentaram perseguições religiosas e disputas territoriais. As terras confiscadas não foram redistribuídas de forma justa, mas concentradas nas mãos de poucos, aprofundando desigualdades sociais. Como alerta a Bíblia, ai dos que ajuntam casa a casa e acrescentam campo a campo até que não haja mais lugar. Isaías 5:8. Seria essa prosperidade o verdadeiro sonho de Lutero? Ou sua revolução teria sido sequestrada por interesses econômicos? Enquanto isso, o Vaticano, inicialmente indiferente aos movimentos de Lutero, começou a reconhecer a gravidade da situação. Rumores de reuniões secretas indicavam que a Igreja buscava apoio entre banqueiros e famílias influentes para estabilizar suas finanças. Um pacto sombrio parecia se formar, enquanto os ecos da Reforma ecoavam por toda a Europa. A Reforma Protestante trouxe não apenas mudanças espirituais, mas também provocou um realinhamento das potências emergentes. Países que adotaram a nova fé prosperaram inesperadamente, enquanto nações que permaneceram fiéis a Roma enfrentaram graves desafios econômicos. A divisão ficou ainda mais evidente quando reis, como Henrique VIII na Inglaterra, utilizaram o movimento como pretexto para romper com a autoridade papal. Na Suíça, figuras como João Calvino introduziram uma ética de trabalho rígida, que mais tarde se tornaria a base do capitalismo moderno. O dinheiro deixou de ser apenas um meio de troca e passou a ser interpretado como sinal do favor de Deus. A palavra nos lembra: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tudo te irá bem. Salmos 128, 1, 2. Em contraste, as regiões católicas passaram por um período de contra-reforma, onde a Igreja lutava para recuperar sua influência. Para financiar seus esforços, o Vaticano passou a negociar com banqueiros poderosos.
como a família Fugger, em busca de estabilidade financeira. Mas havia algo ainda mais profundo em curso. A Europa, agora dividida entre católicos e protestantes, entrou em uma corrida por riqueza e expansão territorial. À medida que a reforma se consolidava, ficava evidente que Lutero não estava sozinho em sua missão. Por trás de seus discursos inflamados e das 95 teses, havia uma complexa rede de apoiadores que financiava sua causa. Os príncipes alemães desempenharam papel central, protegendo Lutero e financiando a publicação de suas ideias. Panfletos, traduções da Bíblia para o alemão e manuscritos passaram a circular rapidamente graças à imprensa de Gutenberg. Como nos adverte a Escritura, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. Entretanto, imprimir e divulgar essas ideias exigia recursos significativos. Estima-se que a publicação das obras de Lutero tenha requerido enormes somas de dinheiro. Documentos históricos sugerem que comerciantes e banqueiros do norte da Europa estavam entre seus principais financiadores, motivados talvez pelo desejo de livrar-se das pesadas taxas impostas pela Igreja. E surgem ainda rumores mais intrigantes. Uma conspiração que conectaria Lutero a poderosas famílias financeiras, como os Fugger. Uma carta misteriosa, encontrada em arquivos do século XVI, levanta a hipótese de que interesses econômicos estavam profundamente entrelaçados com o movimento religioso. Assim, a história da Reforma vai muito além da fé. É uma narrativa de poder, dinheiro e redenção, lembrando-nos que, ao longo da história, as forças espirituais e materiais sempre caminharam lado a lado. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Ao contrário do que muitos esperavam, as riquezas confiscadas da Igreja Católica durante a Reforma não foram redistribuídas ao povo. Em vez disso, serviram para fortalecer as economias regionais e financiar novos exércitos. Historiadores apontam que essa concentração de bens criou uma nova elite econômica, igualmente distante das necessidades do povo comum, como nos adverte a Bíblia. Não oprimas o pobre, porque ele é pobre, nem oprimais em juízo o aflito. Provérbios 22:22. No centro dessa transformação, Lutero passou a enfrentar pressões cada vez maiores. Relatos indicam que, em seus últimos anos, tornou-se mais introspectivo e, em alguns momentos, contraditório. Teria ele percebido que sua revolução espiritual fora sequestrada por interesses materiais? Em seus escritos finais, Lutero faz referências indiretas ao perigo do dinheiro, alertando sobre o risco da prosperidade desviar os corações da verdadeira fé. A Escritura confirma esse temor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Enquanto isso, o Vaticano também se reorganizava. Diante da crise financeira causada pela perda de territórios e rendimentos, a Igreja iniciou a Contra-Reforma, liderada por figuras como Inácio de Loyola. Essa iniciativa não buscava apenas recuperar fiéis, mas também restaurar as bases econômicas do catolicismo. Nos últimos anos de sua vida, Martinho Lutero observava os desdobramentos da Reforma com uma mistura de orgulho e inquietação. Ele havia iniciado um movimento para libertar a fé da opressão institucional, mas surgira uma nova realidade, carregada de complexidades. Muitos fiéis viam a prosperidade como sinal da aprovação divina, mas críticos questionavam se a nova ordem promovia verdadeiramente a igualdade e a justiça, como ensina a palavra. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Deuteronômio 32:36. Embora Lutero tenha desafiado a venda de indulgências, alguns argumentam que a Reforma abriu caminho para uma nova forma de exploração econômica.
onde o sucesso material passou a ser visto como métrica espiritual. O Vaticano, ainda abalado, reformulou suas estratégias globais. A criação de ordens como os jesuítas tinha o propósito de defender a doutrina e expandir a influência da Igreja. Missões em territórios coloniais buscavam tanto converter almas quanto garantir novos fluxos de riqueza para Roma. Entretanto, a divisão entre protestantes e católicos provocou guerras devastadoras, como a Guerra dos 30 Anos, que mergulhou a Europa em décadas de caos. A prosperidade prometida pela Reforma vinha acompanhada de um alto custo: vidas perdidas, comunidades destruídas e um continente fraturado. Como adverte a Bíblia, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Apesar disso, o legado de Lutero transcende seus efeitos imediatos. Ele inspirou gerações a questionar autoridades religiosas e buscar uma relação pessoal com Deus. Sua tradução da Bíblia para o alemão abriu caminho para a alfabetização em massa, permitindo que as Escrituras fossem lidas e interpretadas sem intermediários, cumprindo a profecia: o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4. Ainda assim, mistérios persistem. Alguns estudiosos apontam para escritos inéditos de Lutero, nos quais ele parece expressar arrependimento por certas alianças e preocupações quanto ao papel do dinheiro e do poder na reforma. Seria possível que exista um testamento oculto de Lutero revelando suas verdadeiras inquietações? Esses textos, se existirem, continuam sendo objeto de especulação e investigação nos arquivos históricos. Uma busca que ecoa a eterna necessidade humana de compreender a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A vida e a obra de Lutero continuam a ser objeto de especulação e de intensas buscas em arquivos eclesiásticos e particulares. Seu legado, repleto de glórias e sombras, revela as contradições humanas em sua forma mais crua. Lutero foi, sem dúvida, um homem de fé, mas também alguém cujas ações desencadearam mudanças profundas no mundo espiritual e material. Sua luta contra a venda de indulgências, prática que trocava o perdão de pecados por dinheiro, tornou-se um poderoso símbolo de resistência contra a corrupção, como nos adverte a palavra: ai daqueles que decretam leis injustas, dos escrivães que escrevem opressões. Isaías 10:1. No entanto, a história nos mostra como mesmo os movimentos mais nobres podem ser, consciente ou inconscientemente, contaminados por interesses econômicos e políticos. A reforma, que começou com o clamor pela purificação da fé, também abriu portas para o surgimento de novos poderes e riquezas. Como diz a Escritura, melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 16:8. E assim, a pergunta ecoa através dos séculos: Martinho Lutero foi realmente um herói da fé, movido por convicções espirituais inabaláveis, ou teria sido um agente voluntário, ou talvez involuntário, de uma conspiração mais ampla, onde dinheiro e poder desempenharam papéis centrais? Sua jornada, cheia de coragem e controvérsia, ainda provoca debates e questionamentos. Lutero mudou o curso da história, como um profeta desafiando gigantes, mas seu impacto permanece envolto em ambiguidade. Assim como está escrito: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Somos chamados a refletir com discernimento sobre a complexidade de sua história. Uma história que inspira, alerta e continua a moldar o cristianismo e a sociedade moderna. Continue com a gente aqui no Filosofiando com Fé para mais mergulhos profundos na história que conecta a fé à transformação do mundo.